E aí, vamos começar esse módulo 1. Módulo 1 a gente vai falar sobre as mistificações relacionadas com o tarô. E a primeira delas, que a gente vai começar a discutir nessa primeira aula, é sobre mediunidade. A nossa relação enquanto tarólogo com a nossa mediunidade é uma coisa que muitas vezes traz alguns embaraços para as leituras. Posso dizer para vocês que é o primeiro fator limitante das pessoas que querem trabalhar com a tarologia. Então, assim, a gente começa pensando, o que é a mediunidade? A mediunidade é toda forma de contato com seres desencarnados, sejam eles de esferas superiores ou sejam seres encarnados em sofrimento. A gente já tem entendimento de que todo ser humano tem mediunidade. A diferença é só o espectro. Alguns têm mais mediunidade, alguns têm clareaudiência, conseguem ouvir os espíritos. Outros têm clarividência, conseguem ver, enxergar esses espíritos. Outros têm mediunidades como psicografia, como era o caso do Chico Xavier. Outros têm a mediunidade de psicofonia, que são aquelas pessoas que incorporam espíritos, ou, né, na linguagem das religiões de matriz ou na linguagem das religiões de matrizes africanas, são aquelas pessoas que recebem os seus guias, que incorporam os seus espíritos. Então, tem vários aspectos de mediunidade, inclusive, esses são os médiums que a gente chama de ostensivos, e tem aqueles médiums que são médiums que a gente chama de não ostensivos, que são todas as outras pessoas que recebem intuições, que às vezes se conectam com uma faixa vibratória mais baixa e recebem estímulos, vamos pensar assim, de espíritos de esferas inferiores. Então, assim, eu costumo dizer que todo mundo tem mediunidade, ou mais ou menos. E assim, uma coisa que a gente precisa ter noção é que muitas vezes, quando acontece de uma pessoa pensar a respeito da tarologia ou de qualquer tipo de atividade terapêutica ou não, que seja ligado a alguma linha espiritualista. As pessoas, infelizmente, ainda têm aquela visão de que a pessoa que vai trabalhar com tarologia, que é aquele médium, que quanto mais mediunidade essa pessoa tiver, quanto mais canais mediúnicos abertos essa pessoa tiver, o melhor médium essa pessoa vai ser. E aproveitando dessa deixa, infelizmente, graças a Deus, eu hoje em dia já não percebo tanto esse movimento, mas nos anos da minha infância, o que a gente via muito era aquele estigma da pessoa que fazia a leitura de cartas, ou sempre alguém iniciado em alguma religião, um pai de santo, uma mãe de santo, ou alguém com vamos pensar assim, com um personagem completamente esotérico, um personagem completamente, dando esses exemplos, assim, né? Aqueles médiums, videntes, que a gente via na mídia, Mãe de Ná, Walter Mercado. Então, assim, todos eles tinham sempre aquela aura mística, extremamente, completamente fora do comum. O fora do comum era justamente, vamos dizer assim, a prova de qualidade dessas pessoas, o que hoje em dia é completamente questionável. Por quê?
A pessoa não precisa de uma cenografia extraterrestre, ilimitada. Ela não precisa de se vestir como se não fosse um ser humano para exalar mediunidade ou habilidade na leitura das cartas. Então, assim, o que eu percebo é que muitas vezes, não estou falando de profissionais direcionadamente, mas muitas vezes alguns profissionais, até para criar essa aura de poder que muitas vezes as pessoas associam à leitura de cartas ou a qualquer outro trabalho mediúnico, como se essa aura de poder fosse a garantia do bom serviço. E muitas vezes, não estou direcionando para nenhum profissional, mas muitas vezes toda essa aura de poder, toda essa aura de misticismo relacionada ao tarô era muitas vezes, vamos dizer assim, uma forma de esconder, mascarar uma ausência de habilidade, uma ausência de verdadeiro conhecimento a respeito das cartas. Então, assim, é muito mais fácil eu impressionar um cliente, né? Eu não sei se é muito mais fácil, mas infelizmente algumas pessoas pensavam que era muito mais fácil enganar o cliente trazendo, por exemplo, uma mesa de leitura completamente cheia de adereços, vestindo roupas, uma indumentária completamente fora do comum, para mascarar uma leitura fraca, uma leitura que a gente fala generalista, né? Porque é muito fácil eu pegar uma carta aqui e falar o significado dela, sem contexto nenhum diante da vida do consulente, e falar esse significado sem contexto nenhum, com uma aura de muito poder, de muita mediunidade. Infelizmente, durante muitos anos, essa foi a prática mais comum. E hoje, esse curso que eu estou oferecendo é um curso para desmistificar essa ideia. Por quê? Principalmente por conta dessa aura de poder, dessa aura de misticismo, tem muita gente que me procura até hoje e fala: eu não consigo ler as cartas, eu não me vejo um tarólogo, porque as pessoas não se veem nesse lugar de poder, de aura de poder, de indumentária completamente diferente, e isso não é possível. A excelência do trabalho no tarô vai ser feita na mesa. É a relação tarólogo, cartas, consulente. É aí que a gente vai mostrar verdadeiramente a que a gente veio. É aí que a gente vai mostrar verdadeiramente a nossa missão. Porque tem isso também. Muitas pessoas confundiram a ideia da mediunidade com algo que veio como um benefício para a própria pessoa. Né? Eu sou beneficiado porque eu tenho mediunidade. Quando, na verdade, a gente também precisa ter esse entendimento de que uma mediunidade ostensiva, o médium que incorpora, o médium que psicografa, entre outras atividades, ele está em uma postura de serviço à humanidade. Ele não é um abençoado, ele não é um iluminado. Talvez, segundo, por exemplo, a doutrina espírita, até mesmo pelo contrário. Quem vem com a mediunidade muito ostensiva vem para situações de resgate, de faltas, de falhas, de encarnações passadas. Então, assim, a gente precisa trazer essa lucidez para o nosso trabalho e quebrar esse primeiro entendimento negativo. Eu não me vejo como taróloga. Por quê? Muitas vezes a pessoa não se vê ali no lugar do altermercado, por exemplo. É uma coisa assim muito fora do comum, é uma indumentária muito diferenciada. A gente não precisa seguir os mesmos passos
do que outras pessoas seguiram ao longo de muitos anos. A gente pode fazer o nosso próprio caminho. E a minha proposta para vocês hoje é exatamente essa. Vamos entender que mediunidade é aquela intuição. Como, não sei se vocês todos estavam na live, na primeira aula do curso gratuito Tarô Transforma, onde eu falei para vocês. Mediunidade são coisas simples. Mediunidade, ela é a nossa intuição. Eu estava atravessando a rua, não conseguia ver o restante da rua, mas estava andando. Um carro me deu passagem, era uma faixa de pedestre, era uma faixa. Era uma faixa de pedestres. Eu segui essa faixa de pedestres quando eu senti assim, uma forte intuição de que eu devia acelerar meu passo. E aí eu nunca discuto, eu dei uma acelerada. Quando eu dei 2 passos para frente, além daquilo que eu tava pensando, passou a moto atrás de mim. E o rapaz vinha com tudo, ele tava numa velocidade altíssima, ele ia me atingir se eu não tivesse seguido essa minha intuição, que nada mais é do que a mediunidade. Qualquer profissional, em qualquer área de atuação, e qualquer pessoa, profissional ou não, a gente, nós, seres encarnados, nós estamos na companhia de seres desencarnados o tempo todo. A diferença é, quando a gente se propõe um trabalho como o tarô, a gente vai se cercar de uma egrégora espiritual positiva de trabalhadores da luz que vão nos auxiliar nesse trabalho. Isso também é muito importante. Às vezes a gente vai abrir uma mesa de tarô achando, na ilusão, que só estamos nós ali. E não é, na verdade, nós estamos acompanhados de seres de luz. O próprio trabalho com o tarô já tem trabalhadores espirituais próprios que estão ali auxiliando tarólogos novos, pessoas que estão chegando nessa arte recentemente. Existe uma egrégora relacionada ao tarô, uma egrégora positiva que acompanha as pessoas. Então, quando você abre as cartas, não está só você ali. Existe uma egrégora espiritual, existe um grupo espiritual especializado nas leituras do tarô que vai te auxiliar. E assim, por fim, eu queria contar a minha trajetória para vocês. Como eu falei na aula 1 do Tarô Transforma, eu sinto a energia das cartas desde 13, 14 anos de idade. Eu tenho 38 nesse momento. Então, assim, é muito tempo. Mas eu nunca desenvolvi mediunidade ostensiva. Eu nunca trabalhei com incorporações. Nunca tive o desenvolvimento dessa mediunidade e nunca senti necessidade. Por quê? A minha intuição diante das cartas, aquilo que eu recebo a nível espiritual diante das cartas, depende de 2 coisas. A primeira, que foi muito importante, aprender sobre as cartas, entender aquilo que eu estava fazendo durante as leituras e seguir de peito aberto a minha intuição, sem duvidar nenhum minuto daquilo que eu estava fazendo, sem duvidar nenhum segundo das intuições que vinham. E aí, assim, foi fácil? Não foi. Eu enfrentei dificuldades, eu enfrentei oposição da minha família detestava, as brincadeiras, o preconceito, minha família sentia de uma maneira muito forte, as pessoas faziam chacota, caçoavam, não de mim, porque eu sempre fui muito segura, mas assim, de pessoas ao meu redor, pessoas que se deixavam levar por esse tipo de crítica. Durante muito tempo, que é uma coisa que a gente vai discutir aqui também, durante muito tempo eu não conseguia cobrar, e falo pra vocês, enquanto eu não conseguia cobrar, a sensação que eu tinha era de que a pessoa
que eu fazia o jogo levava embora toda a minha energia. Tinham jogos, só para vocês terem uma ideia, que eu terminava para pessoas próximas, parentes, amigos, que eu terminava e eu precisava ir dormir, tão esgotada que eu ficava. E aí, de repente, por conta de necessidade financeira e também não apenas a necessidade financeira, porque a necessidade financeira me acompanhou durante muito tempo, mas principalmente por modificar a minha visão sobre a cobrança também, eu comecei a me questionar. Eu falar, não, poxa, eu podia cobrar, nem que fosse um valor simbólico. Eu podia cobrar dessa pessoa um valor bem pequenininho, mas eu devia cobrar. Falo para vocês de coração. O primeiro jogo que eu fiz e falei eu comecei a jogar para as minhas amigas e falei, olha, eu vou fazer esse jogo para você, mas você vai me dar como valor de troca energética um valor simbólico. Acho que na época eu comecei como se fosse hoje em dia, acho que com R$20. Você me passa R$20. E assim, num constrangimento que vocês nem imaginam. Esse foi o primeiro jogo que eu fiz, que eu senti que a energia fiquei equilibrada. Eu não senti necessidade de dormir depois do jogo. Então, assim, nesse momento eu percebi e falei, olha, faz sentido o que o pessoal fala da questão da troca energética, porque eu tô bem. E aí eu comecei a abrir os meus olhos para essa realidade e comecei a entender que a cobrança era fundamental. Essa foi uma das grandes dificuldades que eu tive. Uma outra dificuldade que eu tive em relação ao tarô foi acesso a estudos, a livros. Era muito difícil achar material para se estudar. Com o advento da internet, eu sou da era pré-internet, então com o advento da internet as coisas ficaram muito mais fáceis. E assim, uma coisa que vocês também vão perceber ao longo dos estudos que vocês realizarem, vocês vão perceber que quanto mais você estuda, mais você vê que você estava certo. Aquelas intuições que você tinha, você falava, não é possível que essa carta represente isso e isso. Quando você olhar os estudos de outras pessoas, você vai achar uma série de coincidências e uma série de similaridades com aquilo que você faz. Então, para esse primeiro módulo, falando, desmistificando mediunidade, trazendo para você esse entendimento de que todo mundo é médium. E eu espero que você tenha gostado. Até a próxima.